Se você já viu festa virar tribunal, não viu do jeito que eu vi: altar montado, padre pigarreando, clarins parados no ar, e o noivo, filho de homem importante, apontando para mim na frente da cidade inteira. Ela não é pura. Meu nome ecoou que nem panela batendo no fundo do poço. Eu respirei, ajeitei o véu e decidi que, se iam me julgar, eu ia abrir o livro inteiro, com documento, com voz firme, com coragem. Antes de começar, curte esse vídeo, se inscreve no Amor e Cactos e comenta no final: no meu lugar, você encarava o povo ou virava as costas? Bora pra história. O vestido pesava nos ombros como se tivesse absorvido toda a umidade da madrugada. Cada passo que eu dava pelo corredor estreito da igreja de Santana soava como um eco distante, misturado ao ranger dos bancos de madeira e ao sopro contido de uma multidão que, em silêncio, já me julgava. O cheiro de vela misturado a perfume barato enchia o ar e fazia meu coração bater ainda mais forte, como se cada aroma fosse um lembrete: ninguém aqui está para te aplaudir, todos estão para te observar. O padre pigarreou, ajustando os óculos redondos no nariz suado, mas não conseguiu disfarçar o olhar curioso que se dirigia ora a mim, ora ao noivo. Daniel, de terno bege claro, me esperava com um sorriso torto, meio nervoso, meio infantil. Ele era bonito, não o nego. Tinha aquele jeito de homem do sertão que aprendeu cedo a domar cavalo e tarde demais a domar o próprio coração. Mas por trás da gravata bem arrumada e do cabelo penteado com brilhantina, havia uma hesitação que eu já conhecia, um tremor que eu já tinha visto tantas vezes quando ele precisava escolher entre mim e o peso da própria família. Atrás dele, ereta como uma espada, estava Dona Dalva, sua mãe. O olhar dela era mais afiado que faca de açougueiro. Nunca me aceitou. Para ela, eu não passava de filha de ninguém, criada de favor por seu Tibúrcio, o velho consertador da cidade que me deu teto e nome de filha quando a vida me arrancou os dois. Dona Dalva me olhava como se cada bordado do meu vestido fosse um crime, como se a flor de mandacaru que eu trazia no cabelo fosse uma afronta pessoal. E foi nesse cenário, uma igreja cheia de olhos, um noivo hesitante, uma sogra venenosa e um padre nervoso, que o destino resolveu se revelar. No instante em que o padre ergueu as mãos para começar a cerimônia, Daniel deu um passo à frente. A respiração dele estava curta, o rosto vermelho, a voz trêmula, mas o grito saiu como um trovão, alto o suficiente para calar até o canto dos passarinhos lá fora. Ela não é pura. A palavra ecoou pelas paredes, ricocheteou no altar e pousou sobre cada cabeça como poeira de telhado desabado. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. As senhoras cobriram a boca, os homens franziram o senho, as crianças arregalaram os olhos. Senti o mundo girar, mas minhas pernas não cederam. Não chorei. Não baixei a cabeça. Não implorei. Apenas respirei fundo, o véu tremendo sobre meu rosto como se também tivesse se ofendido. Não é pura. O que significava aquilo? Pura de quê? Pura para quem? Eu sabia exatamente de onde vinha a acusação. Não era sobre virgindade, não era sobre moral. Era sobre poder. Era sobre nome. Era sobre quem tinha direito de se sentar à mesa e quem deveria permanecer de pé, servindo os pratos. E eu, Lia, nunca aceitei ser apenas a serviçal da história dos outros. Segurei firme o buquê improvisado de flores colhidas por Marta, a menina da feira que me admirava em silêncio, e encarei Daniel. O coração me batia no peito como zabumba em festa de São João, mas a minha voz saiu clara, firme, audível até para os mais velhos sentados no fundo da igreja. É verdade. Eu não sou pura. Um burburinho correu entre os bancos como labareda. Algumas mulheres se benzeram, outras sorriram satisfeitas. Mas antes que as línguas afiadas pudessem se banquetear com minha frase, eu completei: não sou pura de medo. Não sou pura de silêncio. Não sou pura de ignorância. E é exatamente por isso que eu não vou me calar hoje. Baixei o olhar apenas o suficiente para puxar da barra do vestido um caderno gasto, de capa azul, escondido ali por precaução.
O couro já estava rachado, as páginas amareladas, mas aquele objeto tinha peso maior do que ouro. Era a caderneta do Coronel Edésio, o pai de Daniel, o homem mais temido da cidade. Nessa caderneta, está a pureza que vocês tanto defendem. Minha voz ecoou. Pagamentos escondidos, notas frias, dinheiro roubado do povo. E, aqui, a prova de que até a honra de uma mulher pode ser comprada, quando se paga a parteira certa para espalhar mentira. A igreja explodiu em murmúrios. O padre ficou pálido. Dona Dalva apertou o leque contra o peito como se fosse desmaiar, mas os olhos dela brilhavam de raiva, não de fragilidade. No fundo, Coronel Edésio finalmente apareceu. Braços cruzados, rosto pétreo, presença sufocante. Ele raramente ia a missas, mas sempre surgia quando precisava manter controle. A voz dele, grave e lenta, cortou o ar como foice em capim. Menina, tu não sabe com quem tá mexendo. E foi aí que eu soltei a frase que, mais tarde, viraria sussurro nas esquinas e até mote de música na feira: fogo se apaga com água. E a sua sujeira, coronel, vai ser apagada com a verdade. Levantei a caderneta bem alto, e naquele gesto senti algo mudar. Já não era eu contra eles. Era eu e o povo inteiro contra a mentira que sufocava nossa cidade há décadas. Mas para entender como cheguei até esse altar, com um caderno escondido e coragem suficiente para desafiar os poderosos, é preciso voltar alguns anos. Nasci de parto difícil, minha mãe, Maria Antônia, morreu cedo, me deixando apenas memórias fragmentadas e um sorriso guardado em uma fotografia amarelada. Fui criada por seu Tibúrcio, um homem que consertava tudo: rádios quebrados, panelas furadas, relógios parados. Ele dizia que nada nesse mundo é perda total, só precisa de paciência e mão firme. Foi ele quem me ensinou a ler os rabiscos da vida e a nunca acreditar em palavras sem prova. Gente que fala alto demais sobre honra, menina, geralmente esconde sujeira no bolso, ele dizia, limpando graxa das mãos. Conheci Daniel ainda adolescente. Ele vinha à oficina sempre com desculpas: motor enguiçado, pneu furado, buzina muda. E eu, ingênua e encantada, acreditava que era só coincidência. Só mais tarde percebi que ele inventava problemas só para me ver. Havia doçura nos olhos dele, e eu me deixei levar. Entre risos escondidos e beijos roubados atrás da torre da igreja, nasceu um amor que parecia forte o suficiente para enfrentar até a seca. Mas Dona Dalva nunca escondeu o desprezo. Filha de quem mesmo? Perguntava, como quem espeta a faca no coração. Filha do destino, respondia seu Tibúrcio, e eu aprendi a levantar a cabeça. O verdadeiro problema não era ela. Era o pai, Coronel Edésio, dono de terras, de caminhões-pipa e do medo de todos. Ele controlava a cidade como quem segura rédea curta em cavalo bravo. Quando percebeu a aproximação de Daniel comigo, me chamou na varanda da casa grande. Menina, você sabe onde é o seu lugar? Ele disse, cuspindo a palavra menina como insulto. Sei. Onde a verdade estiver, lá é meu lugar. Ele riu, mas os olhos dele prometeram guerra. E a guerra começou. Primeiro vieram os cochichos. Depois, os olhares tortos. Finalmente, a frase maldita: Lia não é pura. O boato corria como o vento de agosto, levantando poeira em cada esquina. Diziam que eu tinha sido visitada antes da hora, que havia segredos no meu corpo, que não era digna de casar com um filho de coronel. Eu sabia de onde vinha, Dona Dalva e suas amigas afiadas, alimentadas pelo bolso de Edésio. O golpe final foi dado por Dona Pirraça, parteira velha, língua venenosa. Recebeu dinheiro para espalhar a mentira de que me examinara e descobrira pecado. A cidade acreditou sem pestanejar. Afinal, quem era eu para duvidarem da palavra de uma parteira? Foi aí que Jota, o caseiro, apareceu na minha porta à noite, com passos leves e olhar nervoso. Moça Lia, não é da minha conta, mas achei coisa feia no armário de documentos.
estendeu a caderneta azul. Tem pagamento até pra boca de parteira. Se um dia precisar, isso aqui é faca. Guardei o caderno como quem guarda a própria vida. E decidi, se tentassem me esmagar no altar, eu abriria o poço inteiro. Antes do casamento, ainda houve o episódio da cheia. Chuva forte caiu nas cabeceiras, o rio transbordou, e uma caminhonete atolada quase levou Daniel com a correnteza. Eu corri sem pensar, amarrei corda numa raiz e puxei com todas as forças. Quando ele saiu da lama, os olhos dele estavam cheios de medo, não da morte, mas do pai. Coronel Edésio chegou minutos depois, não me agradeceu. Apenas disse, tira essa menina daqui. Naquele momento, percebi, a luta não era só por amor. Era por dignidade. E agora, no altar, com a caderneta na mão e o povo aos meus pés, eu sabia, minha vida nunca mais seria a mesma. A Praça de Santana parecia um formigueiro destampado. Depois que saí da igreja com a caderneta erguida, o povo se dividiu entre os que queriam me carregar no colo e os que preferiam me ver amarrada a um tronco. Criança corria atrás de pombo, homens cuspindo no chão, mulheres cochichando sem disfarçar. Oxe, e se for mentira dela? Sussurrava uma senhora de lenço na cabeça. Mentira não carrega data nem assinatura, não, respondeu um velho, batendo a bengala no chão. Eu não estava ali para convencer todo mundo. Mas precisava convencer os que ainda acreditavam que pureza era um valor medido no corpo da mulher e não na decência dos homens. Seu Tibúrcio ajeitou o chapéu na cabeça, subiu no coreto improvisado e falou, gente, palavra voa com o vento. Documento pesa mais que pedra. Quem quiser olhar, venha olhar. Passei as páginas para frente, para trás. O povo se amontoava, tentando decifrar rabiscos de coronel que nunca pensou que alguém ousaria expor sua letra. Havia ali datas, números, valores. O pagamento à parteira pirraça estava anotado em letras miúdas, como se fosse um segredo sussurrado ao papel, e agora? Perguntou Marlene do correio, sempre com um bloco de anotações na mão. Vai ter polícia? Vai ter promotor? Vai ter verdade, respondi, com a garganta seca. E, se não tiver justiça, vai ter memória. Naquela noite, não consegui dormir. O vestido estava jogado sobre a cadeira, o véu amarrotado como testemunha muda. Eu passava os dedos pela carta antiga de minha mãe, aquela que dizia não aceite que lhe meçam com régua que nem para ele serve. O barulho da porta me assustou. Daniel entrou, com os olhos vermelhos. Lia, a voz falhou. Eu não sabia. Juro por tudo que não sabia. Olhei firme. Mas gritou na frente de todos. Eu tava com medo. Minha mãe, meu pai, eles me encheram de coisa na cabeça. Disseram que se eu não falasse aquilo, eu ia ser deserdado, que iam acabar comigo. O coração doía de ouvir, mas eu não podia deixar barato. Daniel, você me deixou sozinha no altar. Me chamou de impura diante de toda a cidade. Se não fosse o caderno, hoje eu estaria marcada para sempre. Ele caiu de joelhos, as mãos trêmulas agarrando a barra da minha saia. Me perdoa. Eu vou provar que tô do seu lado. Afastei-me um passo. Perdão não se pede de joelhos, Daniel. Perdão se pede de pé, fazendo certo. O silêncio se instalou, e só o grilo do quintal ousou cantar. No dia seguinte, a praça estava de novo cheia. Rosa, a professora, tomou a frente, o que Lia trouxe não pode morrer em cochicho. Vamos criar um conselho popular, para vigiar o dinheiro da cidade. Houve riso no fundo. Conselho? Mulher mandando em obra? Zombou um dos capatazes de seu Lauro. Ivone, a agente de saúde, rebateu, mulher manda em vida todo dia, homem. Quem cuida de criança, quem mantém casa, quem segura a barra somos nós. Se a gente não pode olhar o dinheiro do povo, então quem pode? O burburinho virou discussão,
mas no fim muitos concordaram. O conselho nasceu ali, na beira da praça, com mesa improvisada, café fraco e bolo de milho. E eu fui colocada à frente, não porque queria, mas porque já não havia mais como fugir. O conselho decidiu fiscalizar a construção do açude, promessa antiga que nunca saía do papel. Fomos até o canteiro de obras. O que encontramos foi mais poeira do que pedra, meia dúzia de sacos de cimento vencidos, máquina quebrada, trabalhadores desmotivados. Seu Damião, pedreiro calejado, reclamou: disseram que iam me pagar semana passada. Tô aqui de barriga vazia. Rosa anotou. Marlene fotografou. Eu senti a raiva crescer. À noite, alguém espalhou óleo no motor da retroescavadeira e cortou as cordas das ferramentas. Sabotagem. O recado era claro: estão mexendo no que não devem. Daniel me procurou, aflito: isso foi meu pai. Ele não vai parar. Então é melhor que ele saiba que eu também não. Dias depois, Dona Pirraça apareceu na minha porta. Estava diferente, cabelo desgrenhado, olhos fundos, um lenço mal amarrado na cabeça. Eu errei, menina. Eu recebi para falar o que não vi. Mas a mentira pesa, pesa tanto que não me deixa dormir. Respirei fundo. Por que veio me dizer isso agora? Porque eles não vão parar. Vão tentar te quebrar, como tentaram quebrar outras. Mas eu não consigo mais segurar. Ela deixou sobre a mesa um recibo amassado, com a assinatura de Edésio. Prova concreta. Tarde demais para remorso, pirraça. Mas cedo o bastante para verdade. No São João, a cidade se encheu de bandeirinhas coloridas e cheiro de milho assado. O conselho aproveitou para prestar contas na praça. O povo se aglomerou em volta do coreto. Marlene leu as notas. Rosa explicou as irregularidades. Eu segurei a caderneta azul como se fosse uma bíblia. E, em meio ao forró, Dona Dalva se aproximou. Vestido simples, rosto duro. Posso falar com você? Fale. Eu errei. Eu queria te tirar do caminho, mas não consegui. Você é mais forte do que pensei. Não é força, Dona Dalva. É necessidade. Eu não tinha escolha. Ela abaixou os olhos. Posso ajudar no conselho? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Era difícil acreditar. Mas toda ajuda seria necessária. Traga a panela. Traga comida para os mutirões. E traga silêncio. Ela assentiu. Era o começo de uma reconciliação impossível. A prova final veio com a chuva. O céu desabou de madrugada, e o açude inacabado gemeu sob a força da água. O povo correu para salvar o que podia. Eu também corri, com as saias encharcadas, a lama subindo pelas pernas. Daniel estava lá, segurando cordas, ajudando trabalhadores. Pela primeira vez, vi coragem nos olhos dele sem medo do pai. A barragem vai ceder. Gritou alguém. Corremos, carregamos sacos de areia, amarramos o que deu. Foi luta contra o impossível. Mas ao amanhecer, o açude estava de pé. Cansado, ferido, mas de pé. E a cidade percebeu: quando o povo se une, nem a chuva mais violenta consegue levar tudo embora. Mas Coronel Edésio não estava disposto a aceitar derrota. Dias depois, me chamou na varanda da casa grande. O sol batia forte, e o cheiro de café recém-passado vinha da cozinha. Você se acha muito valente, menina. Mas não passa de uma intrusa. Se continuar, vai acabar sozinha. Olhei firme. Prefiro estar sozinha com a verdade do que acompanhada pela mentira. Ele sorriu frio. Então aguente as consequências. Saí dali com o coração apertado, mas mais decidida do que nunca. A guerra estava apenas começando. Saí da varanda da casa grande com o corpo inteiro vibrando,
como se cada célula soubesse que a frase dele, aguente as consequências, não era ameaça jogada ao vento. Era roteiro. Caminhei pela rua de terra batida com a luz moída do fim de tarde me cortando pelas beiradas, e a cidade parecia me observar pelas janelas entreabertas, como quem sustenta a vela em velório de boato. O ar tinha cheiro de café requentado e poeira, e o chão já guardava as marcas da próxima briga. Em casa, deixei a caderneta azul sobre a mesa e passei um pano na madeira, pensando no jeito de minha mãe, Maria Antônia, de preparar o terreno antes de qualquer conversa séria. Mesa limpa, cabeça limpa, ela dizia, e a frase tinha força de reza simples. Sentei, ouvi o relógio da parede mastigando segundos, e me peguei falando baixo, eu vou aguentar, mãe. Nem era promessa. Era constatação. A noite chegou com uma brisa tímida, e, com ela, os passos conhecidos. Daniel parou no portão, boné na mão, olhos que iam e voltavam como maré sem ordem. Posso entrar? Pode. A cozinha tá aberta. Ele entrou devagar, respeitando o chão, como quem aceita que a casa não é mais também dele. Encostou os dedos no encosto da cadeira e não sentou. Eu disse não pra ele. A voz dele tinha areia e ferida. Voltei com a chave da empresa do meu pai na mão, deixei no escritório, disse que não quero tocar caminhão de água que não chega. Ele me chamou de ingrato. Eu disse que a pior ingratidão é com a verdade. Olhei para as mãos dele, tinham terra nos cantos das unhas, arranhões nos nós dos dedos. Não eram mãos de salão. Eram mãos que tinham feito coisa de verdade nas últimas semanas. E você vai fazer o que agora? O que dá pra fazer com o que é meu? O riso veio curto, cansado. Jota tá me ajudando a pegar pequenos serviços de poço. Não é fortuna, mas é chão. Chão sustenta mais que luxo. Ele respirou, um pouco da tensão soltando. Eu me aproximei, servi café em 2 canecas de alumínio. O metal esfriou rápido na mão, e o cheiro forte abriu um pouco a janela do peito. Lia, a voz dele falhou, e os olhos me procuraram com aquela pergunta antiga, a que o corpo faz antes da boca. Eu posso te abraçar? Eu disse que sim com a cabeça, sem pressa. Ele me envolveu como quem teme quebrar alguma coisa, e eu me deixei ficar ali alguns segundos, sentindo o cheiro de sabão ruim da camisa, o sal da pele e uma coisa quente que subia devagar, sem alarde. Não era perdão ainda. Era reconhecimento. Afrouxamos, e ele baixou os olhos, um sorriso que só usava comigo brotando torto. Eu vou embora. Disse como quem aceita limite. Queria só que você soubesse. Eu sei. Respondi. E, obrigada por ter voltado com as mãos sujas do lado certo. Ele riu, quase menino, e saiu. Fiquei um tempo ouvindo os passos dele indo embora, morrendo devagar na rua. A brisa entrou pela janela, mexeu na cortina, encostou na caderneta. Toquei a capa com a ponta dos dedos, como quem confere febre. Deitei sem dormir, passei a noite em claro, escutando o barulho enorme que a cidade faz quando tenta parecer quieta. De manhã, a notícia chegou antes do sol tomar a praça. Botaram fogo no depósito onde a escola guardava as carteiras novas. Corri com a saia presa na mão, e o cheiro de queimado me deu gosto de cobre na língua. As chamas já tinham mastigado metade do telhado. Gritavam por balde, por água, por pressa. A mangueira não tinha pressão. Éramos nós contra o fogo e a covardia alheia. Balde, minha gente. Balde. Marlene berrava de cima de uma cadeira, a voz mais alta que sirene. E quem tiver fé, traga também. Daniel chegou com outros 2 homens, carregando um tambor d'água na carroceria de um carro velho. Jota apareceu por trás, enfiando um lençol molhado na cara como máscara improvisada. Eu entrei com eles, o calor batendo na pele como tapa. Na parede do fundo, vi uma pilha de caixas com carimbo da prefeitura, cadernos, lápis, mapas.
Ódio não pensa, mas amor por criança pensa ligeiro. Puxei uma caixa, depois outra, passando de mão em mão até formar um corredor humano. Do lado de fora, Rosa contava, Ivone conferia, Chico do Pão trazia copo d'água para quem tossia cinza. Quando o fogo baixou, uma fumaça branca e teimosa ainda subia, e o telhado parecia respirar ofegante. Sentamos no meio dos escombros, suados, sujos, uma espécie de orgulho cansado nos olhos. Agora pronto, disse seu Aparício, cuspindo pro lado. Queriam queimar prova? Queimaram o próprio rabo. Rosa abriu um sorriso pequeno, guardado, nem prova, nem carteira. O ano letivo segue. E nos olhou como quem sabe que vitória pequena também alimenta. Daniel se aproximou, a camisa colada no corpo, a gola molhada, os cabelos escuros tombando sobre a testa. Havia cinza no rosto dele, riscando um caminho entre o que ele foi e o que queria ser. Ele encostou a testa na minha, sem aviso, como quem procura sombra no meio do sol, e no gesto havia um pedido e uma resposta. Meu corpo respondeu antes de qualquer sentença, minhas mãos encontraram a barba por fazer, os dedos lembraram que reconhecer pele também é reconhecer escolha. Não nos beijamos ali, havia cinza, havia olho demais, havia riso cansado em volta, mas uma corrente elétrica puxou as promessas para perto do osso. À noite, um bilhete anônimo apareceu por baixo da minha porta, se procurarem no cofre da Capela Velha, vão achar o que ainda falta. O papel era comum, a letra, disfarçada. Olhei pela rua. Nada, só a lua cortando o telhado e um cachorro do outro lado farejando notícia no vento. No dia seguinte, com o som mais baixo, fomos eu, Rosa, Marlene, Jota e Daniel, até a capela antiga, aquela desativada quando a nova igreja ficou pronta. A porta rangeu como se também quisesse falar. No altar coberto com pano, um ferrolho, atrás dele, o cofre enferrujado, herança de padre que gostava de guardar dízimo em lata. Jota trouxe o maçarico emprestado do primo ferreiro, e, enquanto ele trabalhava, Rosa rezava baixinho, Marlene narrava como se o microfone estivesse ligado, e Daniel me olhava com um sorriso que combinava fé com teimosia. O cofre abriu como o peito de quem finalmente desabafa. Dentro, envelopes pardo com carimbos, recibos, nomes conhecidos. Havia cópias de transferências para uma associação de amigos do progresso, que, pela assinatura, tinha 3 sócios, Dona Inês, seu Lauro e o próprio Padre Clemente. Havia ainda uma lista das famílias que compravam água fora da fila, prioridade mediante agrado. E um papel redondo como bala, com o meu nome escrito torto, sobre a menina, manter a versão, reforçar se preciso. Ali estava, a campanha de pureza como estratégia. Senti uma náusea calada, e, antes que ela subisse, a mão de Daniel pousou leve no meu ombro, nos lembrando que o passado também precisa ser encarado com cumeira firme. Isso muda tudo. Rosa disse, colocando os óculos no lugar, mesmo sem eles terem escorregado. Agora é denúncia robusta, processo de verdade. E é história contada na praça. Marlene completou. Porque justiça de papel precisa de gente para virar justiça de carne. Voltamos carregando o cofre enferrujado como quem leva santo em procissão, e a cidade nos recebeu com um burburinho que parecia mar chegando em Praia Larga. O conselho se reuniu na mesma noite. Decidimos que parte dos papéis iria direto para o promotor da comarca, outra parte seria lida em voz alta na prestação de contas de domingo. Transparência é a melhor lâmpada contra mofo de segredo. Foi então que a resposta deles chegou pela porta de trás, travestida de gentileza. Na manhã seguinte, alguém depositou uma quantia alta na minha conta que eu usava só para receber fiado da costura e as contribuições do conselho quando passavam por mim para ir pro caixa comum. O comprovante apareceu na casa de Marlene. Viram? A chefe do conselho tá se pagando, se presenteando. Tinha carimbo, tinha nome de gerente, tinha até um bilhete escroto. A vida da senhora melhorou, né, Lia? Meu sangue gelou na espinha e subiu de uma vez, como água fervendo.
Daniel ouviu o barulho do papel caindo e o meu suspiro de faca. Me escuta. Ele chegou perto, olho no meu olho. Eu vou no banco agora. Sozinho? Com J. Ele conhece o gerente. E eu conheço as câmeras. Um brilho duro acendeu no olhar dele. Era o Daniel que aprende a ser homem e não herdeiro. Foram. Rosa ficou comigo, mão na minha, respirando o mesmo medo em tempos diferentes. 2 horas depois, Daniel entrou pela porta com uma cara que misturava raiva e alívio. O comprovante é falso. O carimbo é o de 3 anos atrás, a assinatura do gerente mudou, e tem câmera mostrando quem entrou com o envelope naquela manhã, o capataz de seu Lauro. O dinheiro entrou e saiu no mesmo dia para uma conta laranja. Deram seu nome no papel, Lia, mas o banco, ele respirou forte, o banco tem memória. Eu ri um riso curto, que não era de alegria, não era de deboche. Era de sobrevivência. Marlene já pegava caneta e gravador. Amanhã de manhã a gente explica na rádio, antes que a mentira vire missa. À noite, o corpo pediu água e descanso. O silêncio da casa era um animal sentado no chão, respirando com a gente. Daniel ficou no portão, desaprendendo de ir embora. Eu acenei para ele entrar. Ele hesitou um segundo, depois entrou. Não tem festa. Eu disse. Eu não trouxe música. Ele respondeu. Sorrimos daquele jeito que duas pessoas sorriem quando aceitam as rachaduras uma da outra. Cozinhei um resto de feijão, esquentei farinha, fiz um cuscuz pequeno. Ele abriu as mangas, me ajudou a secar a louça, e, na água que escorria, havia uma paz quase indecente. No quarto, as sombras eram amigas, a lua desenhava na parede um mandacaru torto, lembrando que beleza no nosso canto é sempre coisa que precisa de vento para existir. Ele me beijou como quem pede passagem e se oferece caminho, lento, inteiro, respeitando cada daqui não e celebrando cada agora sim que meu corpo dizia com a pele. As mãos dele tinham sulcos de dia, e eu os percorri com os dedos, descobrindo mapas. A gente riu baixinho quando a cama rangeu, como quem recebe a bênção de uma avó tagarela, e o riso abriu espaço para um calor que não pedia licença, apenas se deitava. Não descrevo o resto porque a gente não escreveu para o mundo ver, bastou saber que havia ternura, confiança e uma alegria funda, dessas que assustam no começo e depois acomodam o coração no travesseiro certo. Dormimos tarde, com o barulho das cigarras tocando uma cantiga antiga, e acordamos cedo, com a realidade batendo na tábua da porta como visitante apressada. De manhã, Rosa trouxe notícia no bolso: o promotor marcará audiência para dali a 2 semanas. E veio a carta de Dr. Álvaro, o auditor do Estado, dizendo que viria pessoalmente ver de perto os papéis e as pessoas. A cidade amanheceu em posição de espera, aquelas horas em que até o padeiro amassa o pão com mais força, como se sovasse ansiedade. Antes disso, porém, a vida fez questão de nos lembrar que o conselho não era apenas contra o coronel e seus satélites, era a favor dos invisíveis. Ivone bateu na nossa porta no meio da tarde, ofegante, trazia pelo braço uma mulher magra, de olhos fundos, que tremiam menos que a boca. Chamava-se Salete. Trabalhava num sítio alugado, longe, e o capataz do dono vinha exigindo dela o que o mundo nunca devia exigir de ninguém. Eu disse que não. Ela repetia, sussurrando. Eu disse que não. Sentei com ela, botei água doce no copo, dei açúcar, dei silêncio. Quando ela conseguiu falar direito, fomos até a delegacia, Ivone de um lado, eu do outro, Daniel atrás, como guarda que não agride. O delegado ouviu, resmungou qualquer coisa sobre complicar lado de gente grande, e eu soltei a voz: gente grande de verdade é quem não força ninguém a nada. O resto é sombra no sol do meio-dia. Marlene, que aparece sempre nos momentos certos como se a vida fosse um roteiro que ela domina, entrou com o gravador à mostra, não ligado, só para lembrar que a cidade tem ouvido. O delegado mudou o tom, fez a ocorrência, encaminhou o exame, chamou o capataz para depor no dia seguinte.
Não resolvemos a vida de Salete em uma tarde, mas a colocamos no caminho da dignidade. Ela chorou no portão, me abraçou como quem agradece pelo copo d'água que a salva da sede de meia hora. Eu segurei forte, sentindo um orgulho triste, o mundo custa. As horas antes da visita do auditor passaram devagar, como panela de barro no fogo baixo. Em cada esquina, uma versão do que tínhamos feito. Em cada cozinha, uma reza. Em cada mente, uma conta, e se não derem nada? E se derem tudo? Lavei o rosto, vesti um vestido simples, amarrei o cabelo. Daniel apareceu pontual, de camisa limpa, barba parada, o mesmo sorriso nascendo antes do canto da boca. Hoje não é dia de beijo. Ele avisou, rindo, como quem respeita um rito. Hoje é dia de voz. Eu respondi. A praça estava cheia quando o Dr. Álvaro desceu do carro. Terno claro, pasta na mão, olho de quem já viu muita esperteza e pouca coragem. Apertou minha mão com firmeza, cumprimentou Rosa, ouviu os relatos de Marlene, folheou a caderneta azul como quem manuseia um mapa antigo. No coreto, lemos trechos, mostramos o cofre, apontamos nomes, datas, prazos. Ele tomava nota com letra pequena, quase invisível, mas cada que saía da boca dele parecia um selo. E os senhores citados? Ele perguntou, sem levantar muito a voz. Virão. Marlene respondeu, como quem anuncia atração de festa, e sorriu com metade da cara. Aqui ninguém foge de dia de feira. Como que obedecendo a uma rubrica discreta, Dona Inês apareceu primeiro, vestido caro num corpo que tremia por dentro, depois, seu Lauro, com o busto estufado e o olhar miúdo, por fim, Padre Clemente, batina no corpo, culpa nos olhos. O auditor ouviu um por um. Dona Inês se enroscou em contradições. Lauro disse que tudo não passava de erro de contabilidade. Clemente suou nas mãos, e, quando a palavra dízimo saiu, duvidou do próprio eco. Eu vou precisar que todos compareçam na comarca na próxima terça. Disse Dr. Álvaro, fechando a pasta. Tragam seus contadores, seus advogados, suas consciências. A praça fez um silêncio que doeu. Em silêncio assim, a gente escuta futuro. E eu ouvi, bem baixinho, minha mãe dizendo, anda. Andei. No fim da tarde, enquanto o povo se dispersava, Marta surgiu na minha frente com um caderno no peito, tímida e brilhando como só uma criança que volta da escola sabe brilhar. Professora Lia, ela insistia no título, e eu não tirava, por medo de matar um sonho, que eu escrevi um texto. É pequeno, mas é meu. Li em voz alta, ali mesmo, com Rosa sorrindo do lado, quando tentaram jogar pedra na Lia, ela virou janela. A cidade olhou para fora e viu que tinha estrada. Eu quero ser janela também. Fiquei sem fala um segundo, abracei Marta com cuidado, para não amassar a coragem nova. Daniel, atrás, secou um olho que não confessou choro, e seu Tibúrcio, do outro lado da praça, afagou o chapéu e falou para ninguém e para todos, é isso. O que presta mesmo é quando vir exemplo. À noite, encostada no batente da porta, vi o céu derramar um punhado de estrelas tímidas. A brisa veio com cheiro de terra fria, o corpo pediu descanso, o pensamento pediu calma. Daniel sentou no degrau, longe o bastante para respeitar, perto o bastante para cuidar. Ficamos assim, sem urgência, respirando um silêncio bom. Às vezes, é esse tipo de cena que ajuda a cidade a sobreviver. Duas pessoas paradas diante da casa, sabendo que amanhã vai doer outra vez, mas que hoje, por uma hora, já está doendo menos. Quando fechei a porta, o envelope anônimo de dias atrás me piscou da prateleira onde eu havia largado. Voltei a abri-lo. Havia outra folha escondida no fundo, que eu não tinha notado. Se o promotor recuar, procure o velho carpinteiro no quilômetros 12. Ele sabe onde está o livro-caixa de pai e filho. O velho carpinteiro só podia ser Zé Cardoso, que fazia caixões estantes como quem entalha segredo em madeira. Sorri torto,
a cidade não acabava nunca de ter camadas. Deitei na rede e ouvi o vento explicar o mundo na língua que só quem cresceu ali entende. E eu entendi. Amanhã tinha quilômetros 12, tinha promotor, tinha auditor, tinha casamento desfeito que talvez virasse outro tipo de união mais certa, tinha caderneta azul que parecia ficar mais leve quanto mais verdade saía dela. Tinha também a parte de mim que não podia mais ser roubada por nenhuma palavra alheia, a certeza de quem eu era, de onde eu estava, de quem eu amava, e de quem eu não obedecia. Adormeci com o gosto de beijo ainda morando no lábio e com a mão sobre a carta de minha mãe, como quem segura a alça de um balde no caminho do poço. Amanhã eu ia buscar mais água. E o fogo, se viesse, ia achar a gente de balde e de palavra na mão. Na manhã seguinte, acordei com o bilhete ainda na mão, as letras tremidas me encarando. Procure o carpinteiro no quilômetros 12. Ele sabe onde está o livro-caixa de pai e filho. O sol ainda nascia preguiçoso quando chamei Daniel e mostrei o papel. Ele coçou a barba por fazer, os olhos semicerrados de quem ainda lutava contra a madrugada. Isso pode ser armadilha. Pode. Mas também pode ser a peça que falta. Se for armadilha, Lia, a gente leva a cidade junto. Armadilha para um vira-laço para todos. Decidimos ir à tarde, quando o calor do meio-dia já tivesse baixado. Jota se ofereceu para guiar, conhecia aquelas estradas de terra como a palma das mãos. Rosa insistiu em vir também, porque documento é coisa para olho treinado, disse. E assim, formamos a pequena comitiva. A estrada até o quilômetros 12 era poeira e pedra, ladeada por mandacarus que pareciam sentinelas guardando segredo. O vento levantava redemoinhos pequenos, e o barulho do carro misturava-se ao silêncio pesado de quem carrega expectativa. O velho carpinteiro Zé Cardoso morava numa casa simples, de madeira torta, cheirando a verniz e a tempo. Quando nos recebeu, seus olhos eram duas brasas apagadas, mas a voz ainda tinha firmeza. Já sei o que vieram buscar. Disse, sem rodeios. Colocou sobre a mesa um caixote comprido, fechado com tranca. As mãos dele tremiam ao destrancar, mas os olhos não piscavam. Dentro, um livro grande, capa de couro, páginas amareladas. O livro-caixa do coronel. Guardaram isso comigo porque sabiam que ninguém ia desconfiar do velho dos caixões. Mas já cansei de ser guardador de pecado alheio. Levem. Usem. Acabem logo com essa novela mal contada. Quando toquei a capa, senti o peso não só do papel, mas de anos de injustiça condensados. Nomes, valores, datas, esquemas. Era a peça que faltava. E o senhor não tem medo de represália? Perguntei. Medo eu sempre tive, minha filha. Mas chega uma hora que o medo cansa, e a coragem toma o lugar dele. Voltamos para a cidade com o livro escondido embaixo de panos. Mas alguém já sabia. No meio da noite, enquanto eu revisava as páginas com Rosa, um barulho seco explodiu na janela. O vidro estilhaçou, e a parede foi marcada por uma bala que entrou e se perdeu na madeira. O coração disparou. Rosa caiu no chão instintivamente, eu me abaixei atrás da mesa. O gosto de ferro invadiu minha boca. Do lado de fora, só silêncio e o uivo de um cachorro distante. Daniel entrou correndo, a arma do pai em mãos, que ele jurava nunca usar mas mantinha guardada pro caso de urgência. Os olhos dele eram pura fúria. Tá vendo? Eu disse que não iam parar. Calma. Eu tentei falar, mas minha voz saiu trêmula. Eles querem nos amedrontar, nos calar. Mas agora eles estão mostrando desespero. Daniel segurava a arma com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Aproximei-me devagar, toquei a mão dele. Se a gente responder com o mesmo veneno, a cidade perde. A gente perde. Ele respirou fundo, largou a arma na mesa e me puxou num abraço apertado, o coração dele batendo forte contra o meu peito.
Senti o calor, o cheiro de suor e pólvora, e por um instante esqueci do medo. Só havia nós dois, vivos, inteiros, apesar de tudo. Ele deslizou os lábios no meu pescoço, como quem pede perdão com a boca, e eu deixei. O corpo pedia mais do que palavras. A fúria dele virou desejo, e o desejo virou fogo. No quarto, a cama rangeu, e o mundo lá fora desapareceu. Estávamos nus de mentira, vestidos apenas de verdade e urgência. Foi intenso, quase brutal de tanto querer, mas havia ternura no meio, aquela ternura que se mostra no jeito de segurar firme e soltar devagar. Quando terminamos, suados e cansados, ficamos deitados em silêncio, ouvindo os grilos como testemunhas. Eu vou te proteger. Ele disse, a voz rouca. Não, Daniel. A gente vai se proteger. Juntos. 2 dias depois, chegou o Festival da Colheita. Era o maior evento do ano, o momento em que toda a cidade, até os mais arredios, se reuniam na praça para celebrar a fartura, mesmo quando ela era pouca. Barracas de milho, pamonha, forró, bandeirinhas tremendo no vento. Mas este ano, havia também expectativa. Todos sabiam que o auditor estadual, Dr. Álvaro, estaria presente, e que o conselho apresentaria as provas. A praça encheu cedo. O coreto foi enfeitado com flores e panos coloridos. Rosa organizava os papéis, Marlene ajustava o microfone, Ivone distribuía cuscuz e caldo para o povo. Eu estava no centro, o livro-caixa escondido em uma sacola de couro. Daniel ficou ao meu lado, a mão sempre pronta para segurar a minha, o olhar atento ao redor. Quando o Dr. Álvaro chegou, de terno claro e pasta de couro, o burburinho tomou conta. Ele subiu ao coreto, cumprimentou cada um de nós e pediu silêncio. Hoje é dia de ouvir a verdade. Disse, firme. Rosa abriu a caderneta azul e leu trechos. Marlene mostrou recibos. Eu, então, ergui o livro-caixa e abri na página onde constava, em letras grandes, repasse à parteira, para manter versão da moça impura. O povo murmurou alto, alguns gritaram indignados, outros choraram. Dr. Álvaro anotava, o rosto impassível. Mas quando olhou para mim, percebi no fundo dos olhos dele, ele sabia que era grave. Foi então que Coronel Edésio apareceu, ladeado por seus capatazes. O silêncio caiu pesado. Ele subiu na escadaria do coreto sem ser convidado, a voz grave e arrastada, isso é armação. Livro roubado, palavras inventadas. Essa mulher aí, essa mulher é só uma costureira que quis subir mais alto do que a saia permite. Minha raiva virou coragem. E o senhor, coronel, é só um ladrão que quis roubar mais do que o bolso comporta. O povo aplaudiu. Edésio ficou vermelho, mas antes que pudesse reagir, Dr. Álvaro ergueu a mão. Coronel, suas explicações ficam para a audiência oficial. Aqui, hoje, estamos apenas ouvindo. Foi nesse instante que uma voz inesperada surgiu, Padre Clemente. Ele retirou a batina, colocou sobre a mureta e disse, eu também errei. Recebi dinheiro sujo. Fechei os olhos. Peço perdão. O choque foi geral. Mas aquele gesto abriu uma fenda, se até o padre confessava, ninguém mais podia se esconder. No meio da festa, houve a vaquejada. O povo se reuniu na arena de terra batida, os vaqueiros em seus cavalos preparados. Mas antes do início, seu Lauro, o dos caminhões, pediu a palavra. Esse conselho é atraso. Progresso é caminhão rodando, dinheiro circulando. Uma vaia explodiu. Alguém gritou, progresso é criança na escola, Lauro. Outro completou, progresso é açude cheio, não bolso cheio. A vaquejada virou tribunal popular. Lauro saiu vaiado, a camisa grudada de suor. À noite, o forró tomou conta. A sanfona chorava, a zabumba batia fundo, o triângulo riscando o ar. Eu e Daniel nos olhamos, um sorriso tímido nascendo. Ele estendeu a mão.
Dança comigo? Se não for só dança. No meio da praça, sob os olhares de todos, dançamos. E quando a música subiu, ele me puxou num beijo firme, intenso, público. O povo aplaudiu, alguns sorriram, outros cochicharam. Mas não importava. Pela primeira vez, eu não tinha medo do olhar alheio. E no meio da música, senti, estávamos vencendo. Depois do festival, a cidade viveu dias de respiração suspensa. Cada esquina tinha sua versão dos fatos, cada cozinha fervia em boatos. O conselho continuava reunido, mas agora a atenção estava voltada para a audiência marcada na comarca. Era como se todo o sertão aguardasse o desenlace de uma novela que se estendia há décadas. Daniel trabalhava de sol a sol nos pequenos poços que começara a perfurar com Jota. Eu o via voltar com as mãos calejadas, o rosto queimado de sol, mas com um brilho nos olhos que antes não existia. Já não era apenas o filho do coronel, era um homem que construía sua própria dignidade. À noite, sentávamos na varanda. Às vezes, falávamos da audiência, da cidade, do futuro. Outras vezes, apenas ficávamos em silêncio, mãos entrelaçadas, ouvindo o coachar dos sapos e o canto distante de um aboio. O silêncio, que antes era peso, agora era abrigo. Mas havia também tensão. 2 dias antes do julgamento, encontramos um bilhete pregado na porta da sede do conselho: "Vocês não sabem o que estão mexendo. O sertão engole quem tenta virar dono dele." Rosa guardou o papel no envelope plástico, como prova. Eu respirei fundo. O medo ainda vinha, mas já não me paralisava. Era como uma velha conhecida que batia à porta, mas que eu já não deixava entrar. No dia da audiência, a cidade inteira parecia ter se deslocado para a comarca vizinha. Caminhões, carroças, até gente a pé seguiu pela estrada de terra. A sala do tribunal ficou lotada. Entrei de cabeça erguida, a caderneta azul nas mãos, o livro-caixa sob o braço de Rosa. Daniel caminhava ao meu lado, o olhar firme. Marlene trazia seu gravador, pronta para narrar cada detalhe. Ivone segurava um buquê improvisado de flores do campo, como quem leva a esperança no bolso. Na mesa de acusação, Dr. Álvaro, o auditor, e o promotor local. Do outro lado, o coronel Edésio, seu Lauro e dona Inês, acompanhados de advogados engravatados. Padre Clemente estava presente também, mas de batina não, foi de roupa simples, o olhar baixo, pronto para confessar. O juiz, homem sisudo de cabelos brancos, abriu a sessão com voz grave: "Hoje vamos ouvir as provas trazidas pela comunidade de Santana contra os senhores aqui presentes. Peço silêncio e respeito." Rosa foi a primeira a falar. Apresentou as cópias das planilhas, explicou cada desvio, cada nota fria. Sua voz era clara, paciente, quase pedagógica. O juiz anotava, o promotor confirmava. Depois, foi a vez de Marlene. Ela descreveu as ameaças, os atentados, a tentativa de falsificação do depósito no meu nome. Sua fala era firme. Quando terminou, a sala inteira murmurava indignada. Chamaram-me então. Subi ao púlpito com a caderneta azul. Minhas mãos tremiam um pouco, mas minha voz não. Essa caderneta foi entregue a mim por um homem que já não suportava carregar tanto segredo. Aqui está anotado o pagamento feito à parteira para espalhar que eu não era pura. Aqui está a prova de que minha honra foi comprada e vendida como se fosse mercadoria. Abri na página e mostrei ao juiz. O silêncio na sala era pesado. O coronel remexia-se na cadeira, o rosto vermelho. Fui humilhada diante de toda a cidade, no altar, no dia do meu casamento. Mas não era só sobre mim. Era sobre todos nós, que tivemos nossa água roubada, nosso dinheiro desviado, nossa dignidade pisoteada. Minha voz embargou por um instante, mas segui firme. Hoje não peço justiça só para mim, mas para todos que foram chamados de impuros apenas por serem pobres. A sala explodiu em aplausos, e o juiz precisou pedir silêncio.
Foi então a vez de Padre Clemente. Subiu devagar, os ombros curvados, mas a voz saiu clara: recebi dinheiro para fechar os olhos. Preguei sermões que não acreditava. Fui cúmplice. Hoje, diante de Deus e dos homens, peço perdão. A sala murmurou. Alguns se benzeram, outros balançaram a cabeça. Mas a confissão dele fortaleceu ainda mais as provas. O juiz olhou para o coronel. Coronel Edésio, tem algo a dizer em sua defesa? O homem se levantou, a voz carregada de raiva. Isso tudo é a armação de uma mulherzinha que queria se casar acima da sua condição. Esses papéis são falsos, essas palavras são veneno. Eu sou o homem que manteve essa cidade de pé por décadas. Mas quando tentou continuar, o promotor levantou a mão. Coronel, temos recibos assinados por sua própria mão. Temos testemunhas. Temos registros bancários. A máscara caiu. O coronel ficou mudo, os olhos faiscando de ódio, mas sem resposta. Depois de horas de depoimentos, o juiz se retirou para deliberar. O povo esperava do lado de fora, ansioso. O calor era sufocante, mas ninguém arredava pé. Quando o juiz retornou, a sala inteira silenciou. Após análise das provas e depoimentos, esta corte decide: o coronel Edésio, seu Lauro e dona Inês são considerados culpados por desvio de verba pública, fraude e associação criminosa. Ficam condenados a ressarcir os cofres públicos, a perder o direito de exercer cargos públicos e a cumprir pena em regime fechado. Um grito coletivo explodiu, aplausos, lágrimas, abraços. Eu mesma chorei, aliviada. Daniel me segurou forte, e por um instante senti que todo o peso que carreguei desde o altar se dissolvia. O coronel foi retirado algemado, o rosto duro, mas sem poder. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Voltamos à cidade em festa. A praça estava lotada, bandeirinhas ainda penduradas do festival, mas agora tremendo com a alegria do povo. Marlene narrava no alto-falante, Rosa distribuía cópias resumidas da sentença, Ivone cuidava dos mais emocionados. Daniel me puxou para o centro da praça. Lia, posso falar? Assenti. Ele subiu no coreto, pegou o microfone e disse, com voz firme: no dia do casamento, eu gritei que ela não era pura. Hoje, diante de todos, eu digo: Lia é mais pura do que qualquer homem que já pisou nessa cidade. Ela é coragem, é dignidade, é futuro. E eu só peço a chance de andar ao lado dela, não como dono, mas como companheiro. O povo aplaudiu. Meus olhos se encheram de lágrimas. Subi ao palco e o beijei, ali, diante de todos. Um beijo firme, cheio de promessa. E a praça explodiu em palmas, gritos, alegria. Meses depois, a cidade já era outra. O conselho continuava firme, fiscalizando cada obra, cada centavo. O açude estava pronto, a escola cheia de crianças. Marta, a menina que um dia foi barrada, agora era monitora na biblioteca. Eu e Daniel nos casamos de novo, dessa vez na praça, sem véu nem vestido caro. Apenas de mãos dadas, diante de todos, com Rosa presidindo e Marlene narrando. Foi simples, mas verdadeiro. E quando a festa terminou, sentei sozinha na varanda, olhando o céu estrelado. Peguei a carta de minha mãe e sorri. Não aceite que lhe meçam com régua que nem para ele serve. Eu não aceitei. E por isso, venci. E eu pergunto a você que ouviu minha história até aqui, no meu lugar, no altar, você teria baixado a cabeça ou levantado a caderneta? O que é pureza para você, silêncio e medo, ou coragem e verdade? Se essa história te tocou, curta o vídeo, se inscreva no Amor e Cactos, e conte nos comentários, o que você faria se fosse chamado de impuro diante de todos?